No último capítulo de Nas Dobras do Tempo, nós observamos alguns aspectos linguísticos. A questão do hiato em língua portuguesa, o verbo ser, a queda das consoantes nasais e das consoantes sonoras intervocálicas que vieram do latim. Neste vídeo, vamos retomar a questão dos arabismos na língua portuguesa, questão que foi pronunciada no último vídeo. Como sabem, os árabes invadiram a península em 711 e ficaram em Portugal até 1249. Na Espanha ficaram quase perto do estrear do século XVI, como sabem. A importância dos empréstimos linguísticos na língua portuguesa de origem árabe é fabulosa. Nós temos mais ou menos 1000 itens lexicais presentes ainda hoje no português. No geral, esses itens são muito referenciais, ou seja, eles recobrem elementos e significados que fazem parte do cotidiano das pessoas. Quando falamos em léxico, pensamos em dois extremos. O léxico, que é significativo da realização normal sociolinguística dos grupos, das comunidades de fala, e o léxico que funciona na língua como elemento concatenador, amalgamador de novos significados. Esses itens são os itens que se referem à gramática da língua, ou seja, a possibilidade de a língua usar os elementos disponíveis de forma mais abrangente e mais significativa. De todos eles, o mais impressionante do árabe é a preposição até. Vamos dar uma olhada nesse elemento linguístico. Se observarmos esse dicionário, o Dicionário Etimológico do Português Arcaico, publicado pela EDUFPA, vamos encontrar na página 64 o elemento ata, registrado como preposição. Eu vou ler um trecho para vocês. Mando que orem por mim, come por vivo, ata em minha morte. Ou então, em outra sentença, se perseverares ata acima naquela morada, te receberei. Ou então, e quantos outros de muita e desvairadas enfermidades foram livres, e depois que ele morreu, até este tempo que nós ora vivemos. Observe que não está escrito até, mas ata. Obviamente porque esse elemento vem do árabe. O árabe ata. Não sei se a pronúncia seria exatamente essa, porque não falo árabe, mas ele se escreve com H-A-T-T-A. Isso foi incorporado no português e observe, para um elemento de natureza gramatical ser incorporado em uma língua cuja diferença estrutural é tão grande como o português e o árabe, é um feito maravilhoso, fabuloso. Isso temos que registrar. Nesse mesmo dicionário, nós vamos adiante encontrar até. E aí, alguns autores, alguns pesquisadores, têm levantado a hipótese de que o até não vem de ata, mas sim de um elemento latino, ad tenes. Isso já foi combatido e já foi esclarecido por alguns bons pesquisadores. Mas vamos ler algumas sentenças em que esse até aparece. Quem perseverar até essa morte, este será salvo. Observe que, inclusive, o verbo perseverar, que foi utilizado como exemplo de ata, também está presente. O que podemos concluir é que, obviamente, ao entrar na língua portuguesa, o ata original, ele vai se transformando fonicamente em função dos usos normais, o que é mais do que natural, e assume a sua forma atual, ou seja, a forma que utilizamos no português contemporâneo como até. Então, não é só esse elemento, mas esse é um dos elementos mais relevantes em função de se referir a um item de gramática, que deve ser observado por todos nós na história da língua portuguesa, no sentido de permitir o reconhecimento da importância árabe na constituição da língua.
Outros elementos eu vou colocar aqui no vídeo e vou sugerir que façam a leitura de um texto que foi publicado por mim em alguma revista. Está disponível na internet, eu coloco aí o link para que vocês entendam um pouco mais sobre os arabismos na história da língua portuguesa e possam identificar elementos que talvez não tivessem a ideia mínima de se tratar de um item árabe. Até a próxima.